Coloquei limites na família do meu marido e quase perdi meu casamento. Gleice, eu nunca imaginei que dizer não para algumas pessoas pudessem transformar minha vida em um verdadeiro inferno. Eu só queria ter paz dentro da minha própria casa, mas depois que comecei a colocar limites na família do meu marido, começaram as fofocas, as mentiras e as histórias inventadas sobre mim. E o pior de tudo, meu próprio marido chegou a acreditar nelas. Meu nome é Camila e sou casada com o André há quase 8 anos. Os nomes estão trocados. Quando me casei com ele, eu fiz questão de manter uma boa relação com a família dele. Eu participava dos almoços, recebia parentes em casa, ajudava alguém quando precisava, sempre tentei evitar qualquer tipo de conflito. Eu pensava que se tratasse todo mundo bem, eu seria respeitada também. Só que com o passar dos anos, comecei a perceber que algumas pessoas confundiam minha educação com obrigação. A família do André aparecia na minha casa sem avisar, entrava nos cômodos sem pedir, mexiam nas minhas coisas, davam opinião sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa casa, sobre decisões que diziam respeito somente a mim e ao meu marido. E eu fui suportando, sempre pensava, não vou criar confusão por causa disso. Só que chegou uma hora em que eu percebi que estava ficando sufocada. Eu não tinha mais privacidade dentro da minha própria casa. Até que um dia minha sogra apareceu em casa e começou a reclamar de uma decisão que eu e o André tínhamos tomado. Naquele dia eu respirei fundo e falei: eu respeito muito a senhora, mas algumas decisões precisam ser tomadas por mim e pelo André. Essa é a nossa casa, é a nossa vida. Ela ficou olhando em silêncio e eu sabia que ela não tinha gostado, mas pela primeira vez eu não voltei atrás. Eu achei que aquilo terminaria ali. Só que foi justamente naquele dia que tudo começou. Poucos dias depois, minha cunhada ligou para o André dizendo que eu estava diferente, que eu não gostava mais da família, que eu estava tentando afastá-lo deles. Eu fiquei indignada, Gleice, eu nunca tinha dito aquilo, só tinha pedido respeito, mas as coisas foram piorando. Começaram a falar que eu era arrogante, que eu tinha me tornado uma pessoa difícil, que eu queria controlar o meu marido, que eu queria afastar o André da própria mãe. Então as fofocas começaram a sair da família, chegaram aos vizinhos. Um dia uma vizinha me encontrou na rua e perguntou: Camila, posso te perguntar uma coisa? Eu disse que sim. Então ela perguntou: é verdade que você proibiu a família do seu marido de entrar na sua casa? Eu fiquei sem reação e perguntei: quem te falou isso? Ela ficou sem graça e não respondeu. Naquele momento eu entendi que estavam falando de mim pelas costas. E o pior era que estavam contando uma história completamente diferente da realidade. Eu nunca proibi ninguém de entrar na minha casa, Gleice. Eu só queria que me avisassem antes. Só queria ter privacidade. Mas para algumas pessoas, quando você coloca limite, você passa a ser considerada uma pessoa ruim. Depois disso, cada dia parecia uma história nova. Até que um dia meu marido chegou em casa completamente diferente. Ele estava sério e perguntou: Camila, por que você está fazendo isso com a minha família? Eu não entendi. Fazendo o quê? Todo mundo está dizendo que você quer me afastar deles. Eu senti um aperto no coração, Gleice. Olhei para ele e falei: André, eu não quero afastar você de ninguém. Eu só quero que você respeite o limite do nosso casamento. Mas ele já estava influenciado pelas coisas que tinha ouvido. E aquilo começou a destruir nossa relação. As discussões ficaram frequentes. Qualquer conversa sobre a família dele terminava em briga. Eu comecei a me sentir sozinha dentro do meu próprio casamento. Até que depois de uma discussão muito forte, ele disse uma frase que me destruiu: talvez o problema realmente seja você. Eu não respondi, Gleice. Entrei no quarto, fechei a porta e chorei. Chorei porque naquele momento percebi que as fofocas tinham conseguido exatamente o que queriam. Tinham colocado meu marido contra mim. No dia seguinte eu decidi que não queria mais ficar tentando provar que sou uma boa pessoa. Chamei o André para conversar e falei tudo que estava preso dentro de mim. André, eu nunca pedi para você abandonar sua família. Nunca pedi para escolher entre eles e eu. Eu só pedi que a nossa casa tivesse limite. Ele ficou em silêncio, então continuei. Se você acredita em tudo que as pessoas falam de mim sem sequer perguntar o meu lado, então nosso problema é muito maior do que a sua família. Depois daquela conversa, alguma coisa mudou, Gleice. Até que ele descobriu que uma das suas parentes havia dito para uma vizinha que queria dar uma lição em mim, porque eu estava me achando a dona da casa. Foi aí que ele percebeu o que estava acontecendo. Ele começou a questionar tudo o que tinha ouvido e descobriu que muitas coisas que chegaram até ele tinham sido aumentadas, distorcidas ou simplesmente inventadas. Alguns dias depois ele veio conversar comigo e disse: eu errei com você. Eu fiquei em silêncio. Eu deveria ter te ouvido antes de acreditar no que estavam falando. Eu olhei para ele e respondi:
Eu nunca precisei que você brigasse com sua família por minha causa. Eu só precisava que você confiasse em mim. Nosso casamento passou por uma crise enorme, mas decidimos reconstruir nossa relação. André começou a colocar limites na própria família. Hoje eu entendo uma coisa que demorei muito para aprender. Quando você começa a colocar limites, algumas pessoas vão dizer que você mudou. E talvez você realmente tenha mudado, mas não necessariamente para pior. Você apenas deixou de aceitar aquilo que antes aceitava em silêncio. Eu não me arrependo de ter colocado limites. Se tem uma coisa que essa história me ensinou foi: eu não perdi uma família quando coloquei limites. Eu descobri quem realmente respeitava a minha família. Gleice, essa foi a minha história. Obrigada pelo espaço. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A família do seu marido é assim, sem limites? É invasiva? É sem noção, fofoqueira? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo relato.